vamos continuar. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Estamos aí estudando o Evangelho de Marcos. Meu Deus, como é bom. Toda a Bíblia é maravilhosa. Que bom que nós temos o livro de Marcos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito por João Marcos, aquele que desistiu da primeira viagem missionária, mas depois lhe deram nova oportunidade. Ele se torna um grande missionário, um grande evangelista, e escreve aqui sobre a supervisão do apóstolo Pedro aos romanos. Então, que maravilhoso, que história de perdão, de graça. Não tem, nenhum dos evangelhos tem o nome do autor assim, de forma, nenhum se identifica, digamos assim. Certamente é uma forma deles se humilharem e deixarem Cristo aparecer. Lá em Marcos 14, tem a história de um jovem que estava observando Jesus ali enquanto ia para a cruz, na hora que foi preso, e ele estava coberto com um lençol. Apenas com um lençol, e tentaram pegá-lo, ele fugiu, e acredita-se que esse era Marcos, ou talvez tenha se convertido ali, ou antes, né? E depois se torna um grande evangelista ali, companheiro do apóstolo Pedro. Acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro dos evangelhos, depois os escritores dos outros evangelhos usaram como base ali os sinótipos. Tem essa ideia, né? Por isso que muita coisa é semelhante nos outros evangelhos. João é um pouco diferente, mas também tem um pouco disso aqui, do evangelho de Marcos. E é isso, meus irmãos. Vamos continuar o estudo. É muito enriquecedor a gente não só ler, mas estudar, olhar os mapas, estudarmos um pouco mais profundo, como é edificante. E hoje nós veremos aí do verso 14 até acho que é 28, deixa eu confirmar aqui. Do 14 ao 28, Marcos 1, 14 a 28. Hoje, meus irmãos, eu usei um comentário expositivo de uma série de Marcos, do Grant R. Osborne, pelo menos eu consigo ler só dessa forma, da Vida Nova. Então, vamos começar no verso 14 até o 28. Espero que dê tempo a gente terminar, senão a gente para aonde der para ir. Vamos ler, meus irmãos, do Marcos 1, 14 ao 28. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Jesus volta para a Galiléia, a vocação dos discípulos, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, e com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina?
com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galiléia. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a entender o poder do Evangelho, Senhor. Esteja em nós, dando clareza, dando entendimento, dando-nos, nos chamando, como chamaste a esses discípulos, nos dando coragem para evangelizar, que nós possamos reconhecer cada vez mais Cristo como Filho do Deus vivo. Ajuda-nos nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado desde o início do capítulo 1, vimos aí João Batista, vimos aí o batismo de Jesus. De certa forma, alguns autores chamam essa parte introdutória como a preparação para o ministério público de Jesus. Ele é confirmado diante dos homens, confirmados pelas profecias de João, que veio ali cumprindo, preparando o caminho do Senhor, o cumprimento das profecias. Jesus não é qualquer um que apareceu dizendo que era Deus. Havia promessas, havia profecias, havia endereço certo de onde ele deveria nascer. Então, João nasce aí de forma miraculosa, um pai, Zacarias, e uma mãe idosos, que Deus dá um filho ali biológico, e ele se torna um dos grandes profetas, dá testemunho de Jesus, batiza Jesus, não que Jesus precisasse ser batizado, mas ele cumpre a lei em nosso lugar, ali mostrando o derramado Espírito sobre ele. Jesus é o único que tem o Espírito em plenitude, nós temos o Espírito Santo, mas Jesus tem todo o Espírito, e aqui Jesus passa pela tentação antes de entrar no ministério ali, Satanás o tenta, o príncipe desse mundo, esse mundo jaz no maligno, e Jesus ali enfrenta vitoriosamente no deserto. Interessante, a gente já viu tudo isso, é interessante a gente lembrar, que Adão e Eva, mesmo estando num jardim perfeito, falharam. E aqui Jesus, mesmo no deserto, não falhou, obedeceu e foi ali o obediente até a morte. Por isso ele é chamado também de segundo Adão, aquele que cumpriu em nosso lugar, que nos justificou e nos salvou. Até que chegamos a esse ponto aí do verso 14, Jesus volta para a Galiléia. Então, versos 14 e 15, como já foi lido, Jesus volta para Galiléia. O que é que acontece? Ele nasceu na Galiléia, em Nazaré. Então, quando chega essa época da vida dele, o ministério dele se torna público. Ele sai de Nazaré, vai ali ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Ninguém sabe o lugar exato. Alguns acham que foi próximo de Jericó, na Judéia. Então ele é batizado, e aqui em Marcos só aparece uma vez quando Jesus vai a Jerusalém, mas nos outros evangelhos ele vai mais vezes. Então ele se dedica mais a Galiléia, talvez evitando aquele confronto desnecessário antes do tempo certo da sua morte. E também pelo próprio projeto de Deus. Ele ali na Galiléia começa a chamar os primeiros discípulos, a preparar a sua igreja. Ele visitava Jerusalém também, ele morreu ali próximo de Jerusalém, mas ele visita todas aquelas cidades, mas começando ali pela Galiléia. Então, diz esses dois versos primeiros. Tudo isso que acontece, essas curas também, esse endemoniado e tudo mais, são comprovações do ofício divino de Jesus. Já tinha acontecido nessa parte inicial de João Batista, o batismo, a tentação, então agora é a comprovação. De fato ele é o Messias, pelas suas obras, pelo seu ensino, era um ensino diferente que tinha autoridade. E o povo se maravilhava com o ensino. Também ele fazia milagres, aí o povo também se maravilhava com os milagres, mas primeiro com o ensino.
Era algo novo, era o reino de Deus, as promessas do Antigo Testamento se cumprindo. Então, era algo maravilhoso, comprovando ali o ofício de Jesus, era divino, como rei, profeta e sacerdote. Aqui em Marcos, um pequenino livro, ele traz um resumo da mensagem do reino proclamada por Jesus. Esses versos que estamos vendo, 14 e 15, ele fala, depois de João ter sido preso. É interessante a gente ver que Jesus só começa seu ministério público depois que João morre. Quando João morre, aí Jesus é levantado naquele tempo predeterminado por Deus. Depois de João ter sido preso, e sabemos que ele foi morto, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Quer dizer, era o tempo, meus irmãos, profetizado pelos antigos, era o tempo da nova aliança, era o tempo diferente do reino de Deus. Significa que eram os últimos dias aqui da história da igreja. A partir daquele momento, Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está chegando, a cruz. Então, era o cumprimento. Lá em Hebreus, capítulo 1, logo nos primeiros versos, vai falar sobre isso. Deus nos falou de várias formas, através dos profetas, através da lei, mas agora nos fala por seu Filho. Então, esse novo tempo, essa nova era, no sentido mais exato da palavra. Por isso que Jesus diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, era o chamado ao arrependimento. Pecadores, pessoas ali, inicialmente de Israel, depois pelo mundo inteiro. Jesus se afasta um pouco de Israel, vai até os gentios. E aqui a gente já vê isso, que o evangelho nunca foi só para os judeus, mas era a partir dos judeus para ir até toda a terra. E Jesus sai ali evangelizando, sai proclamando a mensagem do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai aqui na terra, de tal forma que não era diferente dos outros mestres. Os outros mestres, as pessoas sentavam e ouviam e ali assimilavam. Com Jesus era diferente, era um ensino que tinha autoridade. Ele estava treinando os discípulos, ele ensinava, depois ele dizia: vão vocês e façam agora. Ele expulsava demônio, depois ele dizia: vocês também vão expulsar. Derramou o poder do Espírito sobre eles. Então era diferente, era algo novo. Não era só um mestre, um rabino, mas era muito mais do que isso. E Jesus dava com a própria vida um modelo de como ele queria que seus discípulos vivessem. É assim que ele quer que nós vivamos, é assim que ele treinou aqueles discípulos com uma doutrina diferente, envolvendo, chamando, tendo o reino de Deus como prioridade. Eram os últimos dias, nós estamos nos últimos dias, até a volta dele. Desde aquele momento até agora nós estamos nos últimos dias. O reino de Deus chegou. É a nova era, no bom sentido da palavra, do Espírito. Jesus, servo sofredor, o Espírito capacitaria a igreja. Meus irmãos, nós vivemos nessa época de hoje, depois que Cristo venceu ali na cruz, derramou o seu Espírito em Pentecostes, nós vivemos nessa época do Espírito. Nós vivemos sobre a influência, sobre o poder do Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso é um tempo diferente do Antigo Testamento. Que privilégio, fomos tocados, recebemos dons. O Espírito habita em nós, tudo que fazemos Ele nos guia. Ele inspirou a palavra, inspirou homens, apóstolos e tudo mais. Então é esse tempo da plenitude do Espírito Santo, profetizada por Joel muito antes e cumprida em Cristo Jesus. O tempo da plenitude. O Espírito capacita a igreja. Sem o Espírito não há igreja. Não há igreja, é Ele que nos unge, nós todos somos ungidos, nós todos temos dons, nós todos temos essa mensagem. Aqui é um chamado ao discipulado. Jesus ali chama e discipula os seus discípulos. Hoje nós temos que discipular, que treinar, que evangelizar. Nessa manhã que nós possamos pensar em pessoas que nós devemos evangelizar, que nós devemos discipular. Esse é o chamado aqui dos discípulos e continua sendo o mesmo para nós hoje.
Messias, o Filho de Deus, é confirmado. O Pai diz ali no batismo: esse é o meu Filho amado. Derrama o Espírito sobre ele, rasgou os céus estão rasgados para nós. Cristo rasgou os céus. É tempo do Espírito, esse tempo maravilhoso. O véu foi rasgado, nós vivemos nessa plenitude, cheios do Espírito Santo. É o período do Evangelho da salvação. Por isso, meus irmãos, a reforma é tão importante, porque ela restaurou essas doutrinas do Evangelho e da salvação que estavam perdidas. As pessoas estavam ali naquele contexto peste bubônica, muitos morreram, 1/3 da Europa morre, o povo estava: para onde foi esse povo? E o purgatório e a salvação. Então a igreja estava sofrida, sem entender, o que acontece depois da morte, perdida porque não tinha a palavra de Deus. Aí levanta-se Lutero e muitos outros antes. Lutero teve mais força por causa da imprensa, pela providência de Deus. Então, meus irmãos, é isso, é o Evangelho. É um resgate do Evangelho, da salvação. Cristo veio salvar. E ali ele estava preparando, discipulando, e essa deve ser a prioridade da nossa vida, a salvação das nossas almas. Ele pregou esse Evangelho, o Evangelho da salvação. Arrependei-vos. No verso 15, como vimos aí, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o convite: arrependei-vos e crede, ainda é o mesmo. É isso que a gente tem que tomar cada dia para nós mesmos, é isso que nós falamos na mensagem do discipulado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o tempo é chegado, o reino de Deus. Não mais escravo, mas agora filhos. Como diz a palavra de Deus: vindo, porém, em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Não mais escravos, agora filhos, herdeiros, adotados. É a plenitude dos tempos que nós vivemos em Cristo Jesus. Paulo explicou isso aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. É o tempo da plenitude de Deus. O Evangelho é chegado, Cristo é chegado. Aqueles que estavam em trevas, veio uma grande luz. Todas as esperanças do Antigo Testamento se cumpriram agora. Isso era mais ou menos nos anos 27 ou 28 depois de Cristo, quando ele saiu a pregar por essas cidades. Jesus tinha aproximadamente 33 ou 34 anos de idade. Então era aquele tempo, cumprimento pleno das profecias, a plenitude do tempo, como diz a palavra de Deus, em Gálatas 4:4. É provável que Jesus tenha nascido no ano 6 antes de Cristo. É provável que ele tenha nascido no ano 6 antes de Cristo. O reino, significa o reinado de Deus. O reinado de Deus, cada vez mais perto. Estamos aqui nesse tempo da nova aliança, do reinado, do reino de Deus, esperando o reino em plenitude. O reino já veio, mas em plenitude na volta de Cristo. Ele será pleno, esse reino, o reinado de Deus. Jesus disse que esse reinado está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas, e é o período final da história, como já falei. Em seu relato, Marcos dá destaque à batalha espiritual. Veja que em vários momentos Marcos vai falar de batalhas com demônios. Jesus enfrenta o império das trevas. A cruz é um enfrentamento ali, ele vence as forças das trevas, os demônios. Então há uma guerra espiritual que eles sabiam, que eles vivenciavam e que nós hoje vivenciamos. É uma guerra já vencida por Jesus Cristo, mas a gente ainda luta, a gente ainda temos que vencer pelas armas corretas do Evangelho, do amor, da palavra, da justificação. Justificados por Cristo, o demônio não nos toca. Ele pode até nos tentar, nos oprimir, mas nós temos uma justificação sobre nós, o sangue de Cristo. Então Marcos já nessa época fala sobre isso, essa batalha vencida por Cristo. Nós somos mais que vencedores por causa
do Evangelho, né? Paulo também vai falar muito, Pedro também vai falar sobre essa batalha espiritual já vencida. Nós somos vencedores. O diabo não pode mais nos oprimir, porque Cristo tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as hostes do mal, ele tem poder sobre as enfermidades também. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Versos 16 a 28, nós vemos aí a chamada dos primeiros discípulos e também a derrota de espíritos imundos. Meus irmãos, nós lemos que fala aí no Mar da Galileia. No Mar da Galileia. O Mar da Galileia, aproximadamente 16 quilômetros de comprimento, 11 de largura, também chamado na Bíblia de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Era de água doce. Então, era aquele centro ali, de certa forma, muitas cidades, Cafarnaum e outras ali na redondeza, né, da Galileia. Então, centro, palco, ali onde Jesus escolheu para morar ali próximo. Jesus deixa, né, os seus pais, deixa a sua família e vai morar ali. É uma cidade grande, não tão grande para os dias de hoje, mas talvez 10 mil, 15 mil habitantes e era uma rota comercial. Então Jesus escolhe ali para chamar os seus discípulos e para espalhar. Ele ficava ali, ele ia de cidade em cidade, indo e voltando e chamando os seus discípulos. Nesse texto nós vemos aí, meus irmãos, o encontro de Jesus com dois irmãos, André e Simão, e depois com outros dois, Filipe e Natanael. Está aqui esse chamado impressionante, né? Eles lançavam a rede ao mar, eram pescadores. Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo e seguiram. Da mesma forma, Tiago e João estavam consertando as redes. Jesus logo chamou, deixaram o barco, deixaram o pai, os empregados e seguiram após Jesus. É algo impressionante, né? A gente lê assim e diz: meu Deus, que coisa forte, que autoridade. Jesus ali passa ali junto do mar da Galileia e chama, e eles vão. Como é que eles vão? Uma coisa tão rápida, que chamado tão grande, o chamado eficaz. Nós devemos entender, como diz aqui, que esse não é o primeiro encontro de Jesus com eles. Lá em João, capítulo 1, versos 19 a 51, fala do momento inicial, quando Jesus se encontra ali com André. André era discípulo de João Batista, e João Batista diz, né, Jesus passa e ele explica, dizendo que ele era o Messias, que ele era o Senhor e tal, e André vai e segue ali a Jesus. Como se diz, deixa João Batista para seguir Jesus. E esse era o objetivo de João Batista, né, que ele cresça e eu diminua. Então André fica empolgado, André escuta ali aquele primeiro encontro com Jesus. Antes desse, vai chamar seu irmão, que era Pedro: Simão, vem Simão, encontramos o Messias, e ali ele vem, Jesus fala para ele palavras, o chama, né, e diz que és Pedro, pedra. Dá-lhe o nome ali também de pedra. Então esse não foi o primeiro momento, havia algo anterior, já um contato. Algumas semanas depois, certamente acontece esse outro encontro, e Jesus os chama especificamente: deixem tudo, venham, sigam-me, vinde após mim. Eles já conheciam as profecias, eles já tinham andado com João Batista, então eram homens que esperavam o reino de Deus, que esperavam as promessas, e ali eles vêm, vinde após mim. Vinde após mim. É a resposta humana, é deixar, é ir. Nada deve nos impedir de ouvir ao chamado, à salvação, ao chamado também ao compromisso, ao ministério muitas vezes. Eles lançavam a rede, né? Certamente a sua profissão, e aqui mostra a prioridade do reino. O reino é maior do que nossa profissão. O reino é maior até do que nossa família.
Como é forte, por isso que as pessoas diziam, é algo diferente, é um novo tempo, a autoridade de Jesus é maior até do que a família. Isso era muito forte, não é? Eles deixaram pais. Às vezes a gente pensa que pescadores eram bem pobres, mas talvez não. Pelo contexto da época, né? Havia o lago, havia riquezas naquela cidade. Não que eles fossem ricos, mas eles tinham condições de sobreviver, tinham profissão. Eles também diz aqui que Tiago e João, né, deixou seu pai, a família, e também os empregados. Se havia empregados, não eram tão pobres assim. Havia empregados. Então eles deixam ali a prioridade do reino de Deus. Claro, meus irmãos, que aqui Jesus não está mandando a gente abandonar a nossa família, nem deixar a nossa profissão. É provável que eles pescassem. Quando não estavam com Jesus, eles poderiam pescar. Certamente eles não jogaram fora as suas redes. Mas eles deixaram ali. Deixaram. Eles certamente não abandonaram a família, mas a prioridade maior é Deus. E eles, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, como é importante isso. É uma ação ativa de Deus. É Deus que os fez discípulos. É uma ação de Deus que não desiste deles, que não desiste de nós. Eu vos farei. É um compromisso de Jesus, como quem diz assim, eu ensinarei a vocês, eu darei o poder para vocês cumprirem o que estou mandando. Eu os farei, eu trabalharei em vocês, eu os santificarei, vocês estarão prontos, não pela força que vocês têm em si mesmos, mas pelo trabalhar meu na vida de vocês. Eu os farei pescadores de homens. Importante lembrar, não é, que na profissão deles, eles pegavam o peixe morria para poder ser vendido e ser alimentado. Agora, no chamado deles, não, era para pescar homens, pescar vidas, para ser discípulos, tirando-os da morte e trazendo-a para a vida. Que coisa linda, né? O chamado para tirar homens da morte e virem para a vida, a verdadeira vida. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Meus irmãos, deixar as redes às vezes é tão difícil. Eu já passei por coisas parecidas na minha vida. Quando Deus me chamou para deixar trabalho, para deixar profissão, várias vezes eu já passei por esse momento. Quando era jovem, imaturo, sem entender direito, eu lembro das primeiras vezes que eu pensava em servir ao Senhor integralmente, como era difícil. Eu trabalhava numa farmácia, 17, 18 anos, e era da minha tia, e eu tinha aquele compromisso com ela, e eu comecei a sentir o chamado, e eu digo, meu Deus, eu vou ter que dizer à minha tia, será que ela vai entender ou não vai? E eu disse, tia, eu quero me dedicar mais ao chamado de Deus na minha vida, eu não vou mais ficar com a senhora. Graças a Deus ela entendeu, né? Mas, e outros momentos da vida, da universidade, eu lembro que uma vez eu abandonei completamente a universidade, perdi o curso, tudo porque eu queria ir para o seminário, depois eu fiz de novo outro curso, terminei, exerci, né? Quando fui para o seminário, eu sabia que profissionalmente falando eu estava perdendo, ao invés de fazer um mestrado e um doutorado, eu estava deixando tudo para uma incerteza. Então, às vezes, Deus nos coloca assim, em provas, né? Em provas de deixar as redes. Outros não, outros, de certa forma, alguns passam por isso de forma bem prática, mas, na verdade, todos nós temos que deixar as redes. Todos nós temos que colocar prioridade em Deus. A nossa prioridade não é a nossa profissão. A nossa prioridade não é a nossa família. Isso é muito sério, é perigoso, porque as seitas usam disso. Né? As seitas usam disso, dizendo para os jovens, né, ensinando, deixe sua família e venha, mais importante é o ensino nosso. Cuidado, não é assim, é um ensino equilibrado, é deixar com responsabilidade, mesmo assim cuidar, mesmo assim estar ali presente na família. Não é uma fuga da responsabilidade da família. Né? As seitas é que fazem isso de forma deturpada. Então, deixaram o barco de seu pai com os empregados e seguiram após Jesus.
Deus chama esses homens e os prepara. Interessante que Simão, André, Natanael e João estavam em Jerusalém esperando o Espírito, em Atos 1, 12 e 17. Vejam que maravilha, esses homens estavam em Jerusalém, quando Jesus subiu aos céus e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali, juntamente com as mulheres, juntamente com cerca de 20 pessoas, esperando o derramar do Espírito. E ali o Espírito Santo vem sobre eles, né? Que coisa linda. Eles foram chamados aqui e Deus realmente trabalhou neles, os capacitou. Eles estavam em Jerusalém naquele momento ali de Pentecostes e provaram o poder de Deus. Tiveram revestimento para poder serem testemunhas do Senhor, ali começando da Judéia, Samaria até os confins da terra. Verso 17, diz aí ainda: eu os enviarei para pescar pessoas. Venham e sigam-me, e eu vos farei. Era uma nova comunidade de seguidores, né? Jesus estava formando o seu povo no Novo Testamento. Versos 18 a 20, deixaram as redes, deixaram seu compromisso, ou melhor, fizeram um compromisso radical com Jesus, imediatamente obedeceram. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima de carreira e de família. Então, isso não significava abandonar a família, como já disse. Apenas quero voltar a esse ponto aqui, que é um compromisso radical com Jesus, meus irmãos. Isso é uma lição para nós. Ninguém pode servir a Cristo e a outra coisa. É algo radical. É uma entrega muito forte. É morrer para o mundo e viver para Deus. É negar-se a si mesmo. É morrer para viver aquilo que é o chamado de Deus. Então, não é só para eles, é para todos nós. É algo radical, lógico, algo racional, não é uma loucura que alguém deixa tudo de forma irresponsável, não, mas é algo consciente, é algo que a gente faz sabendo o que está fazendo, que a gente entrega-se totalmente, sem reservas, para aquilo que Deus quiser em nossa vida. Esse é o chamado discipulado, para todos, não só para eles, para todo crente. Nós temos que ser assim, entregar o nosso tudo, sem nenhuma reserva em nosso coração. Verso 21 em diante, até o 28, né? Nós vamos até o 28, se Deus quiser. Diz aí que eles foram, depois entraram em Cafarnaum. Logo num sábado, né? Foi ele ensinar na sinagoga, maravilhavam-se de sua doutrina, os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E chegou ali um homem possesso e bradou. Como nós já sabemos, Jesus o repreende: cala-te, o espírito imundo. Todos se admiraram e a fama de Jesus se espalhou ali por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, vamos entender um pouco o que aconteceu ali em Cafarnaum, essa cidade tão famosa, tão importante no ministério de Jesus. Cafarnaum era uma das principais cidades da região, da Galileia, cerca de 10 mil habitantes. Eu tinha falado 15, mas cerca de 10 mil habitantes, perto do lago de Genezaré. É uma rota comercial importante na entrada da Galileia. Conta com uma grande coletoria de impostos. Mateus e Zaqueu trabalhavam ali. Jesus mudou-se para Cafarnaum no início do seu ministério. Foi a sede de suas incursões missionárias na Galileia. Então, Jesus ali, pela vontade de Deus, escolhe aquela cidade. Deus já havia escolhido ali homens, né, que trabalhavam, uma rota comercial importante, a entrada da Galileia. Deus sabe por que escolheu isso. Uma vez eu li um livro que tinha mais ou menos um título assim, acho que era a Geografia de Israel,
mostrando que até a geografia de Israel Deus usava, Deus tinha ali planos, rotas onde o evangelho se espalharia às outras nações. Então, aqui é um exemplo, né? Cafarnaum era uma dessas áreas geográficas favoráveis ao avanço do evangelho, por ter essa rota aí comercial, e esses homens moravam ali. Jesus vai morar ali em Cafarnaum. Ele entra na sinagoga, né, num sábado, e começou a ensinar. Jesus falou muitas coisas fortes, muito confrontou os escribas, os fariseus. Logo começam as perseguições, num sábado, né? Ele mostrou que ele era maior do que o sábado, ele curou no sábado. Ele mostrou, né, que o sábado foi criado por causa do homem, não o contrário. Então isso era difícil para os judeus entenderem, e Jesus mostrando essa nova aliança, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Não que o sábado, né, o princípio do sábado, nós temos que ainda hoje respeitar, o descanso, o culto, né, depois da ressurreição de Cristo, né, o nosso tempo sabático é o domingo. De forma equilibrada, nós temos que lembrar disso, né, valorizar a igreja, valorizar o descanso. Isso, Jesus não desprezou essas coisas, mas ele mostrou que ele é maior do que qualquer princípio do Antigo Testamento. A nova aliança é superior, ele curou no sábado e tudo mais. Então, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. O que é uma sinagoga, irmãos? Sinagoga, eu não sei se vocês já visitaram uma sinagoga. Eu visitei em Recife, quando eu morei lá, na época do seminário. Havia uma estrutura lá onde tinha sido uma sinagoga antiga, talvez a primeira das Américas, eu não lembro bem. Ainda hoje tem lá ali no centro do Recife, aberto para visitas, e eu estive lá visitando, né, primeiro andar, vi toda a estrutura de culto, de reuniões. Então, o que era a sinagoga, né? Ela vem desde da época do cativeiro babilônico, onde o templo tinha sido destruído. E os judeus faziam seus cultos ali, nas chamadas sinagogas. Não havia mais o sacrifício de animais, nem toda aquela organização dos levitas, né, de tudo mais musical, mas era um lugar mais simples, aonde bastava ter talvez 10 judeus, já se podia abrir uma sinagoga. Então ali eles ensinavam os filhos, e isso durou muito, até na época de Jesus tinha, né, no pós-cativeiro. E como era algo simples ali, o culto era simples. Era na sinagoga, assim como no templo, que havia o centro da vida religiosa, até mesmo cívica, judiciária do povo judeu. Então, tanto o templo, quando existia o templo, né, quanto a sinagoga, não era só um aspecto religioso. O judeu, tudo na vida deles ali girava em torno da religião, a política, a questão também de justiça. Todos ali estavam preparados para responder. Era um povo, digamos assim, teocêntrico. Tudo deles girava em torno da lei. As respostas eram assim. Então a sinagoga era algo mais simples do que o templo, não tinha sacrifício. O seu culto tinha oração, leitura e exposição do Antigo Testamento. Era o ponto central do culto deles. Certamente tinha música, tinha louvor, né, mas o ponto central, oração, leitura e exposição do Antigo Testamento. A música, se a gente for estudar um pouco da história da música, os povos mais primitivos tinham música nos seus rituais, nos seus cultos, então era muito presente também na vida do povo de Deus. Na época do templo, era uma organização, na época de Davi, dos levitas, dos músicos, que é maior do que os que a gente tem hoje nas nossas igrejas, né? As organizações, os levitas, os professores, os discípulos, as escalas. Eu acho que não tem igreja no mundo hoje que seja como naquela época, tão organizada ali na adoração, no louvor, em toda essa questão. A sinagoga era mais simples, mas funcionou. Os judeus se espalharam pelas nações, né, até aqui no Brasil. Então havia essas sinagogas. Então Jesus escolhe ali e ensina.
traz ali o seu ensino. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, é mais frequente do que em Mateus ver Jesus ensinando. Então, era um dos pontos fortes do ministério de Jesus, era o ensino. Pregar, curar, ensinar, mas o ensino era muito forte. Por isso que nossas igrejas devem ter um bom ensino, uma boa doutrina. Nós devemos, porque Jesus priorizou o ensino. Jesus tinha as escrituras do Antigo Testamento, ele dizia: errais em não conhecer as escrituras, são elas que de mim testificam. Então, nós devemos imitar Jesus nisso aí. O ensino deve ser forte nas nossas vidas, nos nossos filhos, ensinar diariamente os nossos filhos. Isso não é o trabalho de pais, o trabalho de irmãos, a chamada catequese, perdida muitas vezes nas nossas igrejas, o discipulado, ali o ensino, gastando tempo, é tão difícil, às vezes a gente ensinar nossos filhos, não é? Ontem mesmo, depois de um dia cheio, eu tive um dia muito cheio ontem, abençoado, graças a Deus, quase no final do dia eu ainda fui ensinar os meus filhos. Meu Deus, eu estava esgotado, cansado, mas eu tenho que fazer isso ainda hoje. Engraçado, interessante que Jonathan Edward, ali nos Estados Unidos, né, um dos pioneiros ali no início dos Estados Unidos, ele era teólogo, ele tinha acho que 11 filhos, meus irmãos, e ele ensinava filho por filho, filho por filho. Olha que coisa linda. Ele conversava com um, depois conversava com outro. Quando ele viajava como pastor, nas suas viagens, ele levava um dos filhos. Eu achei isso a coisa mais linda. Porque ensinar cansa. Jesus aqui no livro de Marcos está ensinando, às vezes cansado, levantava de madrugada para orar, depois dizia: vamos para as aldeias, vamos para as cidades. Por isso que é difícil a gente ensinar os filhos, ensinar o departamento infantil, né? É um desgaste, é uma dificuldade, mas é o modelo que Jesus traz aqui. É o modelo que Marcos traz, ali começando na sinagoga, e não só na sinagoga, nas praças, nas casas, era o ensino do reino, um ensino com autoridade, o ensino de Jesus. Verso 22, as pessoas estavam maravilhadas. Lhes ensinava como alguém que tem autoridade. No primeiro capítulo de Marcos, vemos o deslumbramento crescente das multidões. Marcos usa 6 termos diferentes para descrever como ficaram absolutamente admirados por causa da autoridade das palavras e dos atos de Jesus. Primeiro com o ensino e depois com os milagres. Então, meus irmãos, isso é muito bonito, né? Eles ficaram maravilhados. Eles ficaram deslumbrados, absolutamente admirados. Eu não sei se você já ficou assim, com Deus, com o Evangelho, completamente admirado, maravilhado, deslumbrados, né? A palavra é essa. Quando a gente conhece o ensino, a doutrina, a gente fica deslumbrado, a gente fica... Essa palavra tem 2 sentidos, né? O primeiro é como se fosse ofuscado, é muita luz, Senhor, me encandeia. Mas logo depois disso a gente fica maravilhado. Não há nada mais bonito no mundo do que isso. Não há nada mais apaixonante, não há nada mais incrível nesse mundo do que os ensinos de Jesus. Pode procurar, não há filosofia tão deslumbrante, não há ensino, não há ciência, tudo é bem menor. Por mais que a gente se maravilhe com a ciência, né, com o estudo, é muito bom a gente estudar para a glória de Deus, mas há algo superior. O Evangelho deve trazer uma admiração maior, algo que a gente deixa tudo por causa desse Evangelho. Nada se compara, a glória desta terra nada é, o brilho deste mundo se apaga diante do ensino de Jesus, esse deslumbramento. Eu lembro, e peço que isso continue a acontecer comigo, eu lembro quando eu conheci o Evangelho, eu fiquei deslumbrado. Realmente nada mais me importava. Que poder, que ensino, que maravilha. Por isso que eles deixaram tudo, deixaram as redes, porque não há nada que se compare à mensagem vinda do céu,
ali na nova aliança. O reino de Deus chegou. Eu lembro que eu fiquei assim quando eu me converti. Num dia improvável, eu fui a um culto numa igreja, estava longe do Senhor, voltei, eu disse: mamãe, eu me converti hoje. Ela, eu acho que nem acreditou direito, foi um milagre inesperado ali, no sábado à noite. Pronto, eu fiquei deslumbrado, eu não queria mais nada, eu só queria ler a Bíblia, eu só queria o Jesus, eu só queria evangelizar. É um deslumbramento, né, inicial, só que a gente não pode perder isso, é o primeiro amor. A gente deve continuar deslumbrado até o fim da nossa vida, não perder o primeiro amor. Não é um encantamento, mas um chamado ali. A riqueza do Evangelho não pode sair dos nossos corações. As pessoas ficaram maravilhadas e Marcos usa 6 termos diferentes para descrever como o povo ficou absolutamente admirados. Também ele diz aí que Jesus ensinava não como os mestres da lei. Era diferente, os mestres da lei foram criticados, às vezes eles eram fariseus, ensinavam uma coisa, faziam outra. Queriam só aparecer, queriam só glória para si, né? Ficavam em pé nas sinagogas, oravam nos cantos das ruas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Jesus era diferente, Jesus repreendeu eles. Jesus não era como os homens, como os fariseus, como os escribas que faziam para si próprio, hipócritas. Aí aqui diz, era diferente. Jesus não era como os escribas, copistas profissionais do texto. Jesus falava com a autoridade de Deus, e com frequência fazia declarações ousadas para esse grupo de pessoas. Representa um sistema antigo, prestes a ser derrubado pelas novas verdades do reino de Deus. Então Jesus é duro com esse grupo, com religiosos falsos, vaidosos. Aqui é uma advertência para nós, como às vezes é a pior das vaidades, é no meio do povo de Deus. Onde deveria haver mais humildade, mais adoração, às vezes há orgulho, às vezes há religiosidade, às vezes há política na igreja. Terrível. Pior das vaidades, pior da politicagem é dentro da igreja. Que é onde não deveria ter, é onde deveria ser um referencial para o mundo. Aí vem essa crítica aqui. Jesus não era como os escribas. Não. Jesus faz duras críticas àquele povo, ou melhor, aos escribas, aos líderes profissionais do texto, muitas vezes. Eram aqueles que faziam julgamentos das pessoas, que explicavam os textos, a lei, né, as dúvidas que surgiam, perguntavam a eles, os problemas que tinham, traziam para eles julgarem. Então, eles estavam muitas vezes fazendo isso só de forma humana e baseados ali no ritual do Antigo Testamento. E agora Jesus traz algo superior ali, o reino de Deus, e os confronta. No verso 23, o possesso, não é? Por um espírito impuro, imundo. Veja que coisa triste, não é? Chamado de imundo, de impuro, representando aí todo o mal, é o contrário de Deus. Deus é santo, Deus é luz, Deus é justo. Os espíritos malignos são demônios, anjos caídos, maus, rebeldes. Aí aqui ele mostra com muita força aqueles que se rebelaram contra Deus. Então aparece esse espírito imundo que ali entra numa pessoa e o oprime e faz aquela destruição, querendo destruir essa batalha espiritual, essa guerra espiritual. Às vezes chegava a esse ponto. Então, e logo na sinagoga aparece um desses. E é isso, né, meus irmãos? São anjos caídos. Eu lembro que às vezes aparecia lá na Presbiteriana Central uns endemoniados. Aqui, eu não me lembro se apareceu ou não. Eu já ia dizer, tomara que não apareça. Tomara que não apareça, mas Deus é que sabe, né? Se aparecer para a gente orar, que Deus nos ajude para a gente orar por eles, né? A gente não deve ter medo, não. Eu lembro que às vezes na central aparecia, quando a gente era jovem, de vez em quando passava ali, e era na época que a gente evangelizava na Cachoeira, também aparecia. Quando a gente evangelizava no manicômio, aparecia também.
Às vezes a gente pregando, cantando louvores, já ficava um endemoniado ali no meio. Outro dia, uma pessoa estava me falando que alguém foi evangelizar num manicômio, agora, há poucos dias. Quando viu, pois um deles não ficou endemoniado, os outros se agitaram, tiveram que chamar os médicos para controlar, olha, tudo por causa do endemoniado, né? Claro que às vezes não é demônio, às vezes é problema mental, a gente tem que saber discernir. Às vezes é algo psicológico, às vezes são pessoas que fazem drama, que mentem que estão endemoniados sem estar. Faz todo o jogo, tem até o microfone em algumas igrejas, né? Fala, diz tudo, é um demônio que às vezes não é nada de demônio, é só manipulação psicológica, psiquiátrica às vezes. Então, tudo a gente tem que entender que pode ocorrer. Mas que há pessoas endemoniadas de verdade, há. E o demônio age, não é? Age no mundo, o mundo realmente jaz no maligno. Mas aqui Jesus mostra, ele vem ali, lá em Tiago 2,19, diz que os demônios creem e tremem. Eles não se submetem, mas eles reconhecem Jesus como autoridade. Eles creem em Deus, mas não se submetem. Lá em Tiago 2,19 diz isso. Os demônios creem e tremem diante de Deus, mas não obedecem e são rebeldes. Mas eles sabem quem é Deus. No verso 24, nós vemos aí quando os demônios são ousados, né? E diz o demônio, o que queres conosco? Pergunta a Jesus, né? Que queres conosco, verso 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, tem duas opiniões dos teólogos. Significa, não temos coisa alguma em comum, e deixe-nos em paz. Esse é o primeiro exorcismo em Marcos. As forças malignas sabem que a presença de Jesus trará somente destruição para eles. Então, eles dizem, sei quem és. Veja que o demônio sabia quem era Jesus. Talvez os discípulos não soubessem, talvez a multidão não soubesse, ainda estavam sendo ensinadas, né, evangelizadas, mas os demônios já sabiam quem era Jesus. Eles dizem aqui, sei quem és, o Santo de Deus. Há duas possibilidades. Alguns intérpretes acreditam que é um reconhecimento da verdadeira natureza de Jesus. É como se os demônios estivessem ali se dobrando. Tu és o Santo de Deus. Não é como se dissesse assim, estou submisso. Outros acreditam que é um embate espiritual, tentando ter o poder sobre Jesus. É como se fosse uma mentira do discípulo, ou do demônio, querendo ali tomar a situação, querendo de alguma forma manipular as pessoas. Lembro que quando uma vez Paulo passou por isso, né? Uma mulher chega ali, acho que é em Atos dos Apóstolos, ela começa a engrandecer Paulo. Paulo, tu és isso, tu és aquilo. Aí Paulo discerne e vê que é o diabo. Talvez seja algo aqui, né? O demônio mentindo, enganando, como se tivesse ali querendo se submeter, mas na verdade é como se estivesse querendo dominar, enganar a situação. Realmente essa é uma característica do mal, né? Ele engana, ele mente, ele faz isso. E aqui Jesus diz, no verso 25, cala-te e sai dele. Apenas 5 palavras, Jesus resolve ali aquela situação, 5 palavras certamente no grego, cala-te, sai dele. No mundo antigo, os exorcismos eram rituais demorados. A batalha aqui termina antes de começar, pela autoridade de Jesus. Veja, meus irmãos, no mundo antigo, as pessoas às vezes demoravam, era um ritual, era, né, trazendo isso, trazendo aquilo, para poder ver se a pessoa se acalmava. Ainda hoje a gente vê assim, quando tem alguém endemoniado, às vezes é o dia inteiro, chama fulano, chama ciclano, traz um benzedor, traz água benta. Não é? Ainda hoje existem essas coisas, aquela demora. Aqui tem algumas igrejas até que fazem entrevista, que fala e tal. Aqui Jesus, em poucas palavras, não deixa ele falar muito. O demônio sabia a autoridade de Jesus, cala-te e sai dele. E ali ele sai, convulsiona, não é?
e sai daquela pessoa e obedece à autoridade de Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos passar por situações assim, de orar por alguém. Nós não devemos ter medo, né? Há castas, legiões, que às vezes só saem com jejum e oração. Por isso que a gente deve, às vezes, jejuar por alguém que está endemoniado. Às vezes, realmente, a gente precisa jejuar e orar. E orar. Não é? É como antigamente eu vi alguém dizer assim: tem alguém endemoniado, chama o pastor. Aí o pastor dizia: não precisa me chamar não, você mesmo pode orar aí. Que às vezes tem essa ideia como se só os apóstolos, só os pastores podem orar por alguém que está possesso. Não, claro que se precisar pode chamar, não é? Mas a gente tem que entender que a autoridade é dada a cada um de nós, no nome de Jesus. Não está no pastor, não está em nenhum de nós, mas é no nome de Jesus. E a gente pode orar, pode pedir libertação com tranquilidade, não precisa gritar, não precisa nada disso, nem precisa falar muito, é ali uma simples oração. Uma simples oração, que o Senhor fará a sua vontade. É igual como a gente ora quando alguém está enfermo. Eu posso orar. Vocês também podem orar. Não quer dizer que a pessoa vai ficar curada. Mas a nossa tarefa é pedir a Deus, é orar. Mesmo jeito, alguém está endemoniado, a gente ora, a gente pede. Se a pessoa não ficar curada naquela hora, a gente não deve se envergonhar, não, porque a gente está fazendo a nossa parte de orar. Não tenho poder. Não é isso, é algo complexo. A nossa tarefa é orar e continuar orando, ora 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário. A nossa tarefa é estar santificado, é estar bem. Eu lembro uma vez, lá no Cantinho da Paz, eu era jovem também, aí levei uma amiga para o Cantinho da Paz. Essa menina era muito envolvida com coisas assim, erradas, coisas até do mal mesmo. Aí eu levei para evangelizar. Quando eu vi, eu saí, acho que para evangelizar ali na praça, e deixei ela, acho que escutando os louvores, alguma coisa assim. Eu sei que foram me chamar, ou melhor, quando eu estava chegando, disse: Flávio, a menina que tu trouxe está endemoniada. Eu disse: misericórdia. Eu digo: meu Deus, logo minha convidada. Aí eu fiquei já com medo, eu era jovem, né? As pernas já começaram a tremer. Eu digo: misericórdia, meu Deus do céu. E o que é isso dessa menina? E logo minha convidada. Aí disse mais assim: e tá parece contando tua vida. Eu digo: misericórdia. Está falando teus pecados. Eu digo: meu Deus do céu, agora pronto. Aí na hora bateu aquele medo, né? Eu digo: será que é verdade? O que é que ela está falando? Eu não tenho, sei lá. Mas aí por um momento eu temi. Eu digo: eu não vou nem lá, né? Mas na mesma hora eu disse: eu vou, que eu não temo. Pode falar o que quiser. Se eu pequei em alguma coisa, quem não pecou, maior é Deus e já está perdoado. E o sangue de Jesus é maior. Senhor, me prepare e eu vou. Em nome de Jesus, orar por ela. Não tive medo. Não é porque às vezes o mal quer nos dominar, quer trazer condenação, né? Lembrando: você não tem autoridade, você pecou. Eu digo: pois se eu pequei, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, e agora eu vou. Eu sei que tu me perdoaste. Aí fui, cheguei lá, pronto, encarei, e ela já era boa, não precisou nem orar. Então, coisas desse tipo, né, que acontece, é só uma história para ilustrar, e várias outras. Eu lembro uma vez Simone na cachoeira, ensinando as crianças, Iana, nas escadas da cachoeira. Não sei se tu já foi lá, né? Era aquela coisa assim bem simples. Às vezes era no grupo, mas nesse dia era nas escadas. Aí tinha uma senhora que a gente ajudava, que a gente levava, fazia ação social com ela. Ela tinha a casa toda destruída, então a gente levava o que podia para ela. Pois quando foi um dia, essa mulher não chegou perto de Simone e ficou feito essa mulher que foi com Paulo, né? Ficou só elogiando as coisas assim, bem, né? Elogiando, acho que Simone, elogiando não sei o quê, com uma voz diferente, e a gente estranhando. Daqui a pouco ela estava possessa. Eu digo: misericórdia. Começou, parecia que era uma crente, parecia que estava exaltando a Deus, daqui a pouco fica endemoniada. Eu digo: misericórdia.
Aí eu sei que Simone orou e ela não atrapalhou mais o trabalho, ficou ali livre, né? Mas às vezes são demônios que voltam, a pessoa dá lugar de novo. Como diz a Bíblia, às vezes sai um, volta 7 pior, porque a pessoa não se enche da palavra de Deus, não se enche do Evangelho. Né? Sai um, você tira, daqui a pouco vem mais, porque a pessoa não se rendeu a Cristo. Por isso que é importante a gente não só orar, mas evangelizar aquelas pessoas, para que não voltem mais aqueles demônios. Então Jesus tem esse poder aí, cala-te e sai dele. Verso 27, estamos caminhando aí para o final, 28. Eles todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem venha a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E é isso, meus irmãos. Eles ficaram admirados, a fama de Jesus ia se espalhando, eles ficaram deslumbrados, e assim, tinha momento que Jesus não podia mais nem entrar na cidade, porque o povo fazia um alvoroço tão grande. Jesus ficava na entrada da cidade, ficava nos desertos e o povo vinha, porque começou a se espalhar, era ele curando muita gente. Só para finalizar, não é, meus irmãos? Cristo pode curar hoje? Pode. É o mesmo poder. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nem naquela época ele curou todos os enfermos. Ele curou aquele que glorificou a Deus naquele momento. Então nós devemos saber, não é, que Deus pode curar? Pode. Pode usar os médicos? Também pode. Pode também não curar? Pode. É a soberania de Deus. A gente tem que entender. A nós cabe pedir, se submeter, orar. Se ele não quiser, a gente se submete. Deus sabe muito melhor do que nós o que está fazendo. Ele curou Lázaro, é interessante, ressuscitou Lázaro, né? É como que, porque Jesus não foi antes curar, chegou atrasado, né? Marta e Maria ficaram decepcionadas. Como é que Jesus se atrasa para orar? Quer dizer, era o plano soberano de Deus, depois ressuscitou. Então a gente tem que confiar na soberania de Deus, que também é uma das doutrinas da reforma. Herdeiros da reforma nós somos. Saber que Deus cura, mas se Ele quiser levar, Ele também leva. Inclusive tem uma história na Bíblia, eu acho que era um rei, que ele pediu misericórdia a Deus. Deus tem misericórdia de mim, era um tempo muito difícil, e eu acho que ele estava enfermo. Aí Deus disse: eu vou ter misericórdia de ti, eu vou te abençoar. Sabe o que Deus fez? Recolheu ele para a sepultura. A forma de Deus é diferente da nossa. Deus disse: eu vou te poupar, eu vou te dar um alívio. Você não vai ver as coisas difíceis que vão acontecer. Tu vai para a sepultura. Que resposta inesperada, né? Que resposta diferente, que hoje a gente não vê ninguém dizendo isso nas igrejas. Mas Deus às vezes faz isso. Ele curou. Quando Ele disser: eu vou te recolher também, às vezes Ele recolhe para um bem. Isso é soberania, isso é poder de Deus, e Deus faz como quer. Meus irmãos, vamos finalizar. Se Socorro Teles tiver algum louvor e quiser cantar, a gente finaliza cantando. Vou fazer uma oração enquanto a irmã se prepara para a gente cantar. Oremos, meus irmãos. Senhor, como é maravilhosa a Tua palavra, quão grande é o Teu Evangelho, que nós possamos estar admirados, Senhor, toda a nossa vida. Quão grande é o Teu poder que nos alcançou. Ajuda-nos a pregar, como Jesus fez, nas cidades, nas aldeias, nos becos, Senhor, nas vilas. Nós queremos também pregar esse Evangelho, Senhor, no Teu poder, no poder de Deus que o Senhor nos deu, no nome de Jesus. Ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.